Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Patrícia Cardoso e eu vou fazer uma apresentação que faz parte da disciplina do professor Alexandre no mestrado de Ciências da Reabilitação da UFJF, Desempenho Físico da UFJF. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de falar sobre um tema que eu adoro, que é sobre as órteses, e eu escolhi para hoje falar um pouquinho sobre o efeito da AFO, sobre a biomecânica da marcha após o AVC. Bom, o objetivo da reabilitação do AVC geralmente é você aumentar a mobilidade e aumentar a independência do paciente. Pelo menos a maioria dos objetivos que a gente vê é trabalhando nesse foco. E para esse objetivo é frequente o uso de órteses. Na verdade, a órtese ela não é um item obrigatório, mas ela é mais uma opção para o fisioterapeuta para poder conseguir atingir o objetivo dentro do plano terapêutico do paciente. Assim como usa cinesioterapia, eletroterapia, massagens, massoterapia, todos esses artifícios, a gente também pode lançar a mão das órteses. O que acontece é que às vezes a gente não sabe prescrever essa ferramenta e acaba que essa ferramenta fica em segundo plano, né? A maioria das faculdades não tem essa disciplina e a gente acaba ficando um pouco inseguro para prescrever. E eu espero que ao final dessa aula você já esteja de uma forma clara entendendo quando e como prescrever a AFO. As hortas elas têm o objetivo de melhorar a deficiência da marcha em pacientes pós-AVC. E é obviamente que o entendimento da biomecânica de como a AFO funciona, ela traz para a gente uma clareza do momento que essa ferramenta deve entrar no programa de tratamento. Bom, então o que é AFO? Né? Falei na AFO lá no primeiro slide, né, sobre a influência dela sobre a marcha, mas a maioria de vocês acredito que nunca nem tem ouvido falar da AFO. Talvez tenham visto no ambulatório, nas aulas práticas, mas talvez não tenha tido oportunidade de ver. Então eu trouxe aqui hoje uma órtese, AFO, e essa daqui é uma órtese AFO rígida. Por que chama AFO? Ela também pode ser chamada de órtese pé-tornozelo. AFO é a sigla americana que a gente encontra bastante nos periódicos, nos artigos. Ankle Foot Orthosis. Então, a gente tem órtese pé-tornozelo, e a outra opção de nome que a gente pode encontrar é tutor curto. Então, quando você prescrever, você pode prescrever como tutor curto, pode prescrever como AFO ou como órtese pé-tornozelo. Bom, essa que eu estou na mão aqui é uma órtese rígida. Ela tem aqui no seu ângulo um ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui ele é fixo, ele não se mexe. Essa é chamada AFO rígida. Aqui a gente tem uma AFO articulada. Olha aqui, ó. Ela permite a dorse, mas ela trava a plante. Permite a dorse, trava na plante. Olha que legal. Então, às vezes, você está ganhando um tipo de controle motor com seu paciente, você pode liberar, e pode ser o contrário também, você pode liberar a plante e deixar bloqueada a dorse. Por exemplo, quando o seu paciente já está conseguindo fazer uma impulsão, né? Mas não está conseguindo manter o pé a 90 graus quando ele coloca o apoio total. Então, a gente tem a opção de estar fazendo esses ajustes. Se você olhar aqui no slide, olha aqui, ó, ela tem uma fixação na parte proximal, no terço proximal tibial, né? Ela desce pela parte dorsal da perna e pega no pé, né? E esse pé, ele pode vir com correções do arco plantar através de palmilhas posturológicas para ajudar mais na questão da posturologia ascendente, né? Então, essa é a AFO. Conhecida a AFO, a gente já pode começar a discutir um pouquinho em cima de uma meta-análise. Eu escolhi essa meta-análise de Tyson. Tyson e os colaboradores dele, em 2013, fizeram um levantamento sobre os efeitos da órtese
pé-tornozelo, sobre a biomecânica da marcha após o AVC. E eu achei assim bem bacana o trabalho dele e eu acho que é um ótimo pontapé para a gente começar a nossa discussão, né? Vamos falar um pouquinho do que ele trouxe para a gente. Vamos entender o trabalho do Tyson. Ele selecionou artigos na base científicas e quando a gente vai fazer uma meta-análise, a gente coloca 3 parâmetros: condição, intervenção e o desfecho que a gente quer. A condição que ele colocou são pessoas que tiveram AVC, hemiplegia, acidente vascular cerebral, né? A intervenção que ele queria é o uso da órtese, tutor curto ou AF. E os desfechos, ele queria saber como é que funciona a biomecânica, cinemática, eletromiografia, energia e atividade muscular. Então, artigos que estudaram isso. Obviamente, aqui a gente fez uma tradução dos termos, mas ele fez isso tudo em inglês e tem outros termos afins que ele descreve na metodologia do trabalho dele. Ele incluiu ensaios clínicos publicados em inglês, os ensaios clínicos que a amostra fosse adultos com hemiplegia ou por AVC e que tivesse como objetivo a comparação da órtese em relação à marcha. E ele foi bastante criterioso quanto a esses ensaios clínicos. Escolheu a escala Pedro com um score de 8 ou mais nos 11 itens. Isso tudo deu para a gente assim, um total de artigo inicial de 1.110 artigos e com todos esses cuidados e parâmetros de inclusão, 19 artigos foram analisados e comparados. Então, são artigos de boa qualidade, artigos que trazem alguma coisa bem legal para a gente na área. O que eles descreveram sobre efeitos, sobre a cinemática e a cinética? No tornozelo, um efeito positivo e uma diminuição do gasto energético, impedindo a flexão plantar excessiva, principalmente na fase do avanço, que é onde o pé cai, né? Direcionando o movimento no balanço tibial. Faz sentido, né? No joelho, não há dados suficientes para grandes diferenças nos estudos observados. Só que a extensão acaba sendo favorecida no avanço. Pode ser até porque quando a gente tem uma órtese na ponta do pé, a gente tem, na verdade, um peso na ponta fazendo um torque sobre a circunferência no avanço. Então, isso ajuda que a extensão ocorra de maneira mais suave. E a restrição da extensão excessiva na fase de apoio. E isso depois nós vamos parar um pouquinho mais para frente no outro slide para discutir um pouquinho sobre a afro e o joelho. E no quadril, não houve avaliações observadas consistentes nos estudos que ele escolheu. E a gente sabe de estudos mais recentes que uma avaliação do quadril, quando a gente fala em marcha, é super importante, porque um quadril mal posicionado, principalmente na hora de apoiar, ele desalinha joelho e tornozelo. Então, até vale a pena a gente repensar os nossos desenhos de estudo, levando em consideração também a articulação do quadril. Bom, eu escolhi aqui um videozinho para mostrar para vocês que quando a gente coloca um afro num paciente no nosso consultório, é possível fazer uma análise simples, sem grandes coisas robustas, sem grandes aparelhos, né? Esse videozinho está disponível, na verdade ele foi feito com uma paciente, com uma voluntária que não tem hemiplegia, mas dá para a gente visualizar bem. Olha a marcação no fêmur, a marcação na tíbia, foi colocado, a afro está debaixo dessa faixa, e depois foram feitas fotos, e dentro das fotos foi colocado o ângulo, a angulação, para poder ser discutido. Você vê, é extremamente tranquilo, se você tiver um celular, um software de angulação, você consegue fazer essas inferências e ver se a órtese está favorecendo os ângulos normais da marcha. E aí você pode observar andando no plano, andando numa esteira. Então, é só para exemplificar de que não é uma coisa impossível você analisar uma marcha com um paciente em uso da AFO, né? Continuando aqui, me interessava muito nessa meta-análise entender um pouquinho da atividade muscular, porque o meu trabalho aqui no mestrado é com análise eletromiográfica dos músculos
extensores da coluna no exercício quadrúpede. E aí eu gostaria muito de ter visto esses dados nessa meta-análise. Mas eles inferiram que não tem dados suficientes para uma análise, para fazer uma conclusão sobre o assunto. Por quê? Porque os estudos têm diferentes desenhos e o reparado é que a especificidade de cada desenho de estudo era diferente. Um era com pessoas normais usando AFO, e aí via como é que era a relação, outros eram com especificidade leve, outros eram com especificidade grave, e aí fica difícil chegar a uma conclusão final num desenho de vários autores. Alguns autores nem colocavam a mensuração da espacidade, então fica mais difícil ainda fazer uma inferência sobre atividade muscular. Então a gente não tem dados conclusivos sobre isso mediante essa meta-análise. Mas eles conseguiram colocar 3 efeitos benéficos da AFO evidenciados cientificamente. Primeiro, a prevenção do pé equino quando na posição inicial, fase de balanço e impulsão. E isso é bem legal, porque a gente sabe que é uma luta conseguir uma normalização da marcha com o pé equino atrapalhando. Então, isso daqui vai resolver um problema e vai dar uma ferramenta para esse paciente, dar uma qualidade melhor para esse paciente de marcha. A segunda coisa que eles concluíram é que facilitaria a descarga de peso sobre a perna parética e melhorando assim o centro de pressão depois do apoio do pé, melhorando o movimento do joelho durante a fase de apoio. Então, quando apoiado aqui, o paciente conseguia distribuir melhor a pressão dele no pé e com isso o movimento do joelho ficava mais consistente. E por último, tendo uma marcha menos custosa, ela acaba ficando com um custo energético melhor. E isso é muito bom porque traz a pessoa para a caminhada de forma mais ativa. E a gente sabe que pacientes neurológicos precisam bastante caminhar para ativar a circulação, para ganhar controle motor. Então, são benefícios que já justificam que a gente faça uma prescrição de AFO num paciente neurológico pós-AVC. Bom, todo estudo ele deve levar a gente a ponderar sobre coisas, e essas ponderações foram inclusive feitas pelos próprios autores, e depois eu vou complementar com uma literatura complementar, que a primeira ponderação é que os estudos geralmente são transversais. O que significa isso? Analisa um único dia, um único momento. Então, eles colocavam a AFO, botavam o paciente para andar, fazia a retirada dos dados e esses dados alimentavam a pesquisa. Isso é bacana? É lógico que é bacana, é válido, é muito válido. Mas isso traz para a gente algumas coisas que a gente pode pensar. Olha o item 2. Será que os efeitos observados com o uso dela continuam depois que você retira ele? Será que eu colocando um paciente para andar de órtese um tempo, depois eu tirando a órtese, a marcha dele seria igualzinha quando ele estava sem órtese? Será que isso pode favorecer algum tipo de controle motor, algum tipo de aprendizado para o organismo? A longo prazo, será que tem mudança significativa? Um paciente que coloca uma AFO há uma semana, será que ele anda igualzinho a um paciente que já anda de AFO há 2 meses, igualzinho a um paciente que anda de AFO há 1 ano? Né? Porque a gente sabe que sequelas neurológicas a gente tem que ficar trabalhando durante um tempo para conseguir ganhar o controle motor. E aí eu vou fazer até um parêntese aqui falando um pouquinho sobre o conceito de ortetização. Dentro das diretrizes de ortetização, a gente quando coloca uma órtese, a gente sempre tem um plano terapêutico para poder tirar essa órtese. O nosso objetivo não é deixar o paciente ortetizado ad eterno. O nosso objetivo é colocar a órtese para facilitar o movimento funcional agora e continuar trabalhando duro para que esse paciente possa desmamar dessa órtese. Então, existe todo um planejamento em cima disso. Embora a gente sabe que o pé equino pode demorar muito tempo para controle motor. Então, por isso é que cabe pensar, será que a órtese a longo prazo muda o tipo de marcha? Bom, outra coisa que a gente pode ponderar, a relação do uso da AFO e quedas.
Não sei se vocês observaram, porque foi bem rapidinho o vídeo, né? Mas no finalzinho do vídeo, quando ela vai dar um passo, ela desequilibra e segura no apoio da esteira. Será que existe alguma relação da perda de propriocepção, ou talvez do fato de estar com um aparelho e ter uma relação dos pacientes caírem mais ou menos? E aí, também outra coisa que a gente pode pensar em cima de equilíbrio e segurança, será que a confiança do paciente na marcha, ela é afetada pelo uso da órtese? Será que existe alguma correlação? A gente sabe que a insegurança tem uma correlação com queda. Mas será que a órtese ela pode também se correlacionar com queda e segurança? Bom, são ponderações. E o último, que eu deixei por último, que eu acho que é o mais desafiador, qual a relação desse ângulo com a influência no joelho? A gente sabe teoricamente que existe uma relação, mas a gente não sabe ainda evidenciado por artigos, né? Olha essas ilustrações de um livro, na verdade, de um livro americano que fala sobre ortetização. Olha essa primeira imagem aqui. Essa primeira imagem, vou explicar para vocês. Ó, observa aqui. Ela está numa angulação de 90 graus, posição neutra. Eu queria que vocês observassem o momento do joelho durante as fases da marcha. Ele começa com um apoio na frente do centro de gravidade, depois ele faz um apoio total no calcâneo e depois ele vai para o médio pé, né? Então, o paciente anda dessa forma. O que a gente pode ponderar? Será que se eu der 10 graus de dorsiflexão para esse paciente, teoricamente, olha o que aconteceria. O momento do joelho em relação ao primeiro está mais anteriorizado. Depois ele permanece anteriorizado, favorecendo uma semiflexão do joelho. E depois ele vai para o médio pé, assim como 90 graus. Aí você pensa, poxa, Patrícia, e daí? O que isso pode favorecer meu paciente? Pensa comigo. Na lesão do AVC, a gente tem como uma sequela comum a hiperextensão do joelho. Será que esse paciente, quando ele é colocado numa órtese com 10 graus, 5 a 10 graus de dorsiflexão, esse momento do joelho permanecendo anteriorizado não vai favorecer para que ele não vá para a hiperextensão? É lógico que isso daí eu estou fazendo uma análise extremamente simplista, porque a gente sabe que essas alterações começam lá no quadril, né? Mas é algo para a gente começar a ponderar se a gente pode manipular esse ângulo para favorecer o nosso paciente. Olha essa outra situação. Se eu dou uma plantiflexão de 10 graus, o momento muda completamente, teoricamente falando. Em vez de anteriorizado, ele passa a ser posteriorizado. Aí você fala assim, favorecendo uma extensão. Aí você pensa comigo, Patrícia, eu falo, o padrão do AVC não é flexão de joelho, mas da paralisia cerebral é. Se da paralisia cerebral de repente, um paciente que tem uma contratura de joelho, será que a AFO dele não deveria ter uma angulação um pouco maior, de 10 graus de plantiflexão, para poder favorecer com que esse joelho seja projetado biomecanicamente para trás e assim causar um efeito de alongamento nesses isquiotibiais mensurais? Bom, são conjunturas, né? Na verdade, eu queria lançar esse desafio aí. Quem sabe, assim, alguém não anima aí a estudar sobre isso, estudar sobre as órteses, porque a gente precisa muito de conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais ferramenta a gente tem, mais a gente propaga isso. Eu acredito muito
de que o fisioterapeuta que deveria ser o profissional exclusivo de ortetização. Por quê? Porque a órtese, ela influencia diretamente na biomecânica do meu paciente. E nós somos o profissional da biomecânica alterada e da biomecânica normal. Então, assim, o conhecimento dessas coisas vai dar para a gente poder de escolha e poder de conhecimento perante a outros profissionais. E eu queria terminar essa pequena palestra que falou um pouquinho sobre a AFA. Eu espero que todo mundo tenha entendido em que momento que você deve prescrever. Só recordando, essa é a AFO rígida, que mantém 90 graus, e essa é a AFA articulada, que você pode escolher qual movimento bloquear. Eu acredito muito que a aula não tem que encerrar nenhum tipo de assunto, mas ela deve despertar a gente para uma realidade que a gente não tinha visto, para a gente voltar ao livro, caderno, computador, pesquisa, com mais vontade, curiosidade, e isso faça a construção de novos conhecimentos. É isso que eu espero muito com a aula de hoje. E eu queria falar que o tema de órteses e próteses é uma coisa que me empolga demais. Eu dou aula disso há 18 anos e eu quero colocar os meus canais de comunicação, minha rede, meu e-mail, meu WhatsApp, o Instagram, para que você se comunique comigo e fale o que você achou dessa palestra, fale o que você, se você tiver alguma dúvida, de repente você tem um paciente que você está pensando em ortetizar e não sabe por onde começar, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia e, na verdade, o importante é a gente apoiar uns aos outros naquilo que a gente sabe. E dentro disso eu quero deixar todo o meu canal disponível para vocês. Um abraço, eu espero que eu tenha colaborado com o conhecimento de vocês e até uma outra oportunidade.